prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na lição 5 do livro 2, na página 101. Vamos agora ao item 16, o primeiro Reich. Bom, aqui eu poderia chamar que seria o princípio do Sacro Império Romano Germânico. Por que eu usei esse termo primeiro Reich? Para vocês poderem entender uma coisa na história muito importante. Nós estamos aqui no ano 800, é quando vai ter início esse primeiro Reich. Você já deve ter ouvido essa expressão, Reich, né? Essa era a expressão que Adolf Hitler usava. Vocês sabem que a ligação de Adolf Hitler com a Igreja Católica, com as igrejas protestantes, foi algo bem estranho. Por exemplo, aos protestantes, Adolf Hitler escreveu dizendo: olha, não entendo por que vocês estão me criticando, eu estou fazendo o que Lutero mandou. Lutero mandou incendiar as sinagogas e eu estou incendiando. E ao Papa ele escreveu uma carta também dizendo: olha, eu quero te propor uma solução final. Essa expressão solução final ficou marcada na história, porque a solução final que ele propunha era: vocês católicos estão tentando acabar com o judaísmo há muitos séculos, pois eu proponho uma solução final, eu vou acabar com eles, a finalidade dele era dominar o mundo e acabar com o judaísmo, né? Bom, Adolf Hitler chamava esse reino que ele queria iniciar, estava iniciando, né, queria dominar o mundo todo. Primeira coisa, se você pesquisar na história, você vai encontrar que ele dizia que esse reino duraria 1000 anos. De onde que Adolf Hitler tirou isso? E por que ele é o terceiro reino? Qual foi o primeiro e o segundo reino, ou o primeiro e o segundo Reich? Bom, o primeiro reino, ele começa aqui, nesse momento agora que nós vamos estudar, no ano 800, com um homem chamado Carlos Magno. Então nós vamos falar agora do nascimento do Sacro Império Romano Germânico. Então eu botei o título Primeiro Reich para você saber. Esse aqui foi o primeiro reino que a Igreja Católica tentou montar com os bárbaros para dizer que estavam cumprindo o Apocalipse capítulo 20, um reino que duraria 1000 anos. É claro que nós sabemos que essa interpretação está errada, porque esse reino teria que ter acabado, se aqui é no ano 800 que ele começa, ele teria que ter acabado no ano 1800, 1799, 1800, completaria 1000 anos, ok? E já tem 1200 anos. Mas nós sabemos que essa tentativa aqui católica já é uma segunda tentativa. Lembre-se que eles disseram que estavam implantando o reino com Eusébio de Cesareia e Constantino. Como aquele reino de Apocalipse 20 deu errado lá com Constantino, que acabou sendo destruído, o Império Romano, então agora o Papa ele vai fazer o quê? Será dele a iniciativa para iniciar um novo reino. Os historiadores concordam com isso. Carlos Magno, ele diz que quando ele foi coroado, ele nem sabia que ia ser coroado. Mas o Papa queria criar um reino religioso e queria colocar Carlos Magno como imperador. Lembre-se que a Igreja Católica Romana está sem imperador. A Igreja Católica Ortodoxa tem lá o imperador do Oriente, que é da cidade mais rica do mundo. Então aquela igreja era rica, era poderosa, e o Papa então estava perdendo poder. Então agora o que ele vai fazer? Ele vai criar um império religioso para ele, né, junto com Carlos Magno. Alguns dizem até que Carlos Magno teria meio se ocultado por medo de ofender o imperador do Oriente, que estava lá. O Império do Oriente era muito rico. Constantinopla estava no melhor ponto de comércio do mundo, e apesar dela nesse período ter perdido as regiões da Espanha para Carlos Magno, né? Mas eles ainda continuavam muito ricos. Então o Papa agora vai dar essa virada. Então o primeiro Reich é isso, eu coloquei com esse título para lembrar. Quando você vê nos noticiários, documentário, que Adolf Hitler dizia que iniciar o terceiro Reich, que duraria 1000 anos, de onde ele tirou essa ideia? Ele tirou aqui junto do Papa Leão III e de Carlos Magno. O idealizador foi o Papa, chamava-se Leão III, ok?
ou seja, ele está startando o reino que não deu certo com Eusébio de Cesareia vai começar agora. Bom, então, eu coloquei uma citação aí para vocês, tá bom? Do livro Dicionário Temático do Ocidente Medieval, é uma obra conceituada, e eu sempre lembro para vocês, em história, eu gosto muito de utilizar historiadores antigos, conceituados. Eu poderia parafrasear tudo isso aqui, mas eu vejo isso como um documento. Se eu conseguir um documento do ano 800, do ano 900, eu vou colocar esse documento na íntegra, a não ser que ele seja muito longo, mas tudo que eu puder, eu vou colocar na íntegra. Por quê? Assim fica mais claro. Porque se eu for parafrasear, colocar as minhas palavras, eu poderei interpretar algo diferente da realidade, ok? E aí você só ouve a minha interpretação? Não, o melhor é o seguinte, eu coloco o texto original, te apresento a minha interpretação e você pode analisar, ok, o documento original ou o texto do historiador que fez esse comentário, tá bom? Bom, então esse dicionário diz, o Império Carolíngio, lembre-se, é o império que agora está tendo como governante Carlos Magno, tá bom? Ele está vencendo diversas guerras, ele protegeu o Papa de ataques, ele era simpático ao catolicismo romano, a família dele era simpática ao catolicismo romano, tá bom? E ele vencendo muitas guerras, se tornando poderoso, o Papa ele vai tomar então uma atitude de criar um império e colocar ele como imperador. É isso que vai ser comentado. Então, o Império Carolíngio, porque a família de Carlos Magno era chamada os Carolíngios. Nome horrível, né? Então, o Império Carolíngio não havia durado um século, mas teve o grande mérito de fazer renascer da terra uma instituição sempre presente nos espíritos, o Império Romano. Então, olha que interessante o comentário. Ele está dizendo, olha, esse império que começou com Clóvis, Pepino, Carlos Magno, né, dessas conversões ao catolicismo, tudo, e esse fortalecimento, ok? Uma das coisas que ele tinha feito levantar, ele está dizendo, é aquele espírito do Império Romano, aquele espírito de dominar. Bom, vamos lembrar profeticamente o que significa o espírito do Império Romano. O espírito que vai estar agindo aqui entre os bárbaros é o mesmo, a religião é a mesma. Lembre-se que o anjo disse no Apocalipse, olha, essa religião, a Babilônia apocalíptica, ela esteve assentada sobre 5 reinos, e ela está assentada sobre o 6º, que agora, né, no caso era o Império Romano. E diz que ela ainda estará assentada sobre o 7º reino, que é o reino do Anticristo. Então, esse reino romano que está agora em frangalhos, esse Império Romano, a religião que domina ele é a mesma religião dos bárbaros. Toda essa religião, isso é comprovado pelos estudos de religião antiga. Nasceram aonde? Nasceram em Babel. Essa religião, ela nasceu em Babel, na Torre de Babel. A religião de Roma, os historiadores romanos confirmam, citando por Eusébio de Cesareia, por Flávio Joséfo. Eles dizem, os sacerdotes que escaparam quando a torre caiu, eles saíram com a estátua de Júpiter, o invicto, e vai dar início à religião de Roma. Então, e a religião de Roma, todos concordam, era a religião que dominava o mundo antigo, era a religião dos cananeus, era a religião de Baal. Qual era o símbolo de Baal falando com os cananeus? Era o relâmpago. Baal era o provedor, era a natureza que dava alimento a eles. Quando você vai entre os bárbaros, havia também uma divindade lá, que é chamada de Thor, que quando se ouvia um raio, era Thor falando. Ou seja, as religiões, elas têm uma origem comum. Depois do dilúvio, cerca de 100 anos depois do dilúvio, começou essa religião que está enganando o mundo até hoje. No momento está enganando até algumas pessoas das Assembleias de Deus. Ok? Então, esse sentimento de renascer o espírito romano é esse sentimento da religião unida com a política. Enquanto a Assembleia de Deus sempre pregou, e
tem que tomar cuidado para a instituição não se envolver com política. Os cidadãos têm a sua posição política, mas a instituição, a igreja, historicamente, essas igrejas que nós identificamos na história como sendo de onde saiu a Assembleia de Deus, as chamadas igrejas anabatistas, essas igrejas sempre foi uma regra fundamental nelas, estar separado do Estado. Por quê? Quando que a igreja se uniu ao Estado? Foi com Constantino. E essas igrejas, elas tinham um histórico de fuga por causa da igreja que se uniu ao Estado, ou seja, a Igreja Católica Romana. Então nós vamos, todo esse período que nós estudarmos, até a Reforma Protestante, tudo nós vamos estudar sempre no período da Reforma também, os católicos e os protestantes dizendo, olha, nós podemos sim estar ligados ao Estado, ter uma religião oficial aqui na Alemanha. Já haviam os grupos anabatistas que estavam fugindo da Inquisição Católica há 300 anos, eles continuavam dizendo, olha, não, nós temos que estar totalmente separados do Estado. A religião, o Estado não deve ter uma religião oficial. E eles vão sempre dizendo, olha, porque senão o Estado quer punir o religioso e aí dizer qual é a doutrina correta. Não, isso está errado. Então essa é uma regra entre as igrejas anabatistas, ou seja, as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Tá bom? Bom, então esse espírito do Império Romano que ele está falando aqui vai fazer o quê? Vai então se desenvolver esse sentimento de religião e política juntos. Um império, né, e uma religião. Tá bom? Bom, o texto prossegue. Esse renascimento respondia a uma necessidade de que se ressentiam os pensadores e historiadores. A Igreja Católica, né, tinha necessidade dele, porque desde Constantino identificava-se com o império e só podia ganhar em prestígio se o imperador a assistisse e a amparasse. Ok? Então vejam que importante aqui essa parte que esse historiador fala. Né? Então a Igreja Católica ela precisava do apoio de um império, de um rei. A forma como eles se organizavam, até nesse momento, quem decide questões doutrinárias também é o imperador, é o rei. Nós vimos aquele concílio de Whitby, quem deu a palavra final lá foi o rei da Nortúmbria. Ele que falou, não, nós vamos seguir isso. Ok? Teve casos que o imperador ele tomou decisões tanto em Constantinopla quanto em Roma. O próprio imperador Constantino teve caso que ele bateu na mesa e ele falou, olha, vocês têm que concordar. Quem não concordar tem que escolher um lado. Se ficar dividido, quem sobrar eu vou exilar. Não vai ser mais sacerdote, não vai receber mais o dinheiro do governo, nada. Vai ser proibido de pregar o evangelho. Aí todo mundo pegou e concordou com Constantino. Né? Aqueles que não concordaram, se foi a história dos arianos, né, no concílio de Niceia, ok? Aqueles que não concordaram, eles foram perseguidos. Bom, então o Império, ele sempre mandou, nesse período aqui, o que nós temos? Nós temos a Igreja Católica tentando mudar isso. E ela vai conseguir mudar. Tá bom? Mas nesse momento, quem controla a igreja é o imperador. Quem controla a Igreja Católica é o imperador. A Igreja Católica Romana ela tenta resistir, mas a Igreja Católica Ortodoxa, que é do Oriente, o imperador romano do Oriente continua mandando nela e totalmente. E quando essa igreja perder, quando o Império, né, Romano do Oriente deixar de existir, que já lá no ano 1400, né, bem à frente, aquele império vai durar muito, Constantinopla vai durar muito. Okay? Então, quando esse império deixar de existir, essa igreja vai pedir refúgio aos russos. Ela está hoje no controle da Rússia. Né? E é um perigo, né? Esse líder russo aí é muito estranho. Ele já mostrou que ele quer ser o patriarca, o líder religioso da Igreja Católica Ortodoxa. Estamos vivendo um período de homens que eles têm um sentimento parecido
com o sentimento daqueles homens que Isaías e Ezequiel compararam eles a Satanás, ou seja, querendo ser Deus. É o imperador da Rússia, né, vou chamar assim, o Putin, e também o imperador lá da China, porque ele quer determinar quem será a próxima encarnação do Buda, e tudo indica que ele vai se auto-indicar e para ele ser reverenciado pelos budistas, hinduístas, né, que é uma religião muito forte na China. Interessante que são dois comunistas, né, que oficialmente seriam ateus, mas querem controlar a religião. Bom, o que está acontecendo aqui é esse sentimento que continua vivo nesses loucos, né, de ter uma religião controlada pelo Estado. E aqui o historiador diz, realmente não há dúvida, a Igreja Católica ela precisava de um imperador que a assistisse e a amparasse, mas ela está enriquecendo. Vai chegar um momento que ela não vai precisar mais. Hoje a Igreja Católica é totalmente independente. Aqui nós estamos estudando o ano 800, é considerado que em mais de 250 anos a Igreja Católica ela dá um salto. Inclusive que o Papa passa a estar acima do imperador. O Papa e o imperador vão se confrontar, o Papa vai excomungar o imperador, nós veremos essa história, e vai ser algo terrível para o imperador, que até os filhos dele vão abandonar ele. Nosso pai está maldito agora porque ele perdeu a bênção de Deus, e o imperador teve que se submeter. Nós veremos essa história em 250 anos. Aqui nós estamos no ano 800, tá ok? Então nesse período a Igreja Católica ainda depende, e o imperador ele decide realmente pelo Papa, junto com o Papa ou acima do Papa, decide e está decidido. O texto prossegue. Como foi o Papa o impulsionador do movimento, a Igreja Católica, né, conheceu um acréscimo de poder, queria obstinadamente defender enquanto pudesse. Ela desejava reconstituir o Império Católico, né, ele chamou de cristão, né, o Império Católico Universal, que lhe permitiria fazer frente à Igreja do Oriente. Na história, irmãos, quando nós estudamos, além dos problemas doutrinários, que essa instituição ela já cultuava os mortos, desde os dias de Agostinho de Hipona, com certeza, porque a obra de Agostinho de Hipona é o cuidado devido aos mortos. Você pode ir na Igreja Católica, na editora católica, você vai comprar. Ele é a doutrinação do culto aos mortos. Então, essa igreja, doutrinariamente, nós sabemos que ela não era uma igreja cristã, eram só doutrinas estranhas. Agora, o que a história comprova também, além de ela não ser uma instituição cristã, ela ser uma instituição pagã, é que ela era totalmente ligada à política. Foi assim no princípio. Essa religião, quando ela nasceu com Nimrod, ele era o quê? Ele era o imperador e ele era o líder religioso de Babel. Ele e sua mãe Semiramis, que ele teria morrido, sua mãe deu prosseguimento. Tanto que é o que surge o culto a Deus a mãe, né? A mãe de Deus, porque Semiramis, já que Nimrod foi transformado em Deus, e ela era mãe dele, ela disse, eu sou mãe de Deus. Né? Então, isso nasceu lá em Babel, ok? E continua aqui nesses anos 800, né? O comentário prossegue. As guerras de Carlos Magno, que aconteceram de 742 a 814, foram consideradas guerras santas pelo Papa Leão III, que foi Papa de 750 a 816, graças à obra Cidade de Deus, de Agostinho de Hipona. Por quê? Lembre-se, essa obra, ela defende, tá bom, que você pode matar para implantar o reino de Deus. Ele chamou isso de guerra santa ou guerra justa. Vocês já ouviram falar nas cruzadas, nós estamos estudando o ano 800, tá bom? Ou seja, em cerca de 250, 300 anos, a Igreja Católica vai organizar só contra os árabes 9 cruzadas, e vai organizar cruzadas contra os nórdicos, contra os anabatistas. A Igreja Católica vai organizar diversas cruzadas.
Então, mas na verdade a Igreja Católica não chamava de cruzada. Esse é um nome recente que os historiadores deram. Quando a Igreja Católica convocou a guerra, a primeira cruzada, na verdade eles chamavam de Guerra Santa, porque eles entenderam pela profecia, ok, que Jerusalém tinha que ser ocupada pelos cristãos, no caso dos católicos, né? E por que Jerusalém deveria ser ocupada? Eles acreditavam que eles estavam vivendo o reino de Deus, que tinha começado com Eusébio de Cesareia, deu errado, aí começou com Carlos Magno. Então, lá no ano 1100, quando eles organizam a primeira cruzada, ok? Eles acreditam que eles têm que vencer os inimigos, nem que matar os inimigos, torturar para fazê-los confessar e depois matar, porque assim, segundo Agostinho de Hipona, estava salvando essa pessoa. E o que Carlos Magno, nessa união com o Papa, ele vai fazer? Nós já lemos alguns textos, mas ele vai fazer guerras, ok? Que vão durar décadas contra os povos bárbaros que ainda não tinham se convertido ao catolicismo. E qual era a finalidade dessas guerras? Eram bárbaros que já serviam a Carlos Magno, né? Porque ele foi conquistando terras, foi se tornando poderoso, conquistou até a Espanha, ok? Então ele dominava da região da atual Alemanha, França, Espanha, Portugal, toda aquela região era dominada por Carlos Magno. Mas tinha regiões da Alemanha que ele dominava, e outras regiões mais ao norte, que eram bárbaros, que ainda não tinham aceitado a religião dele, que era o catolicismo. Então o Papa Leão III, ele incentivou Carlos Magno a ele levar essa mensagem, e quem não aceitar, então seria perseguido, deveria ser capturado, torturado, para ver se ele confessava e assim fosse salvo. Senão matava, tá bom? E diz a história que o último rei bárbaro, ele aceitou o batismo católico para acabar com as guerras. Ele falou assim, tudo bem, eu aceito o batismo católico, aí se batizou. Aí diz ainda a história que teriam desconfiado, ele falou assim, porque ele acabou sendo capturado, né? Aí ele falou assim, não, eu tive uma visão do Deus de vocês e eu quero aceitar o batismo. Mas a história, na verdade, comprova que ele queria, na verdade, era sobreviver e acabar com uma guerra que era uma guerra absurda, e falar para o povo dele, ó, pronto, agora nós somos católicos, né? Ou seja, não vai ter mais guerra se nós dissermos que somos católicos. Pronto. E essa religião do catolicismo romano, junto com esses bárbaros, que na verdade eles não são nem católicos romanos, ok? Eles não eram nem católicos romanos, eles vão se dizer católico romano, mas na verdade eles vão manter o paganismo deles de outra maneira, mas vão manter o paganismo deles. Surge um catolicismo pagão que existe até hoje. Eu coloquei aí mais abaixo para vocês, depois da citação, né? Eu coloquei, Carlos Magno era um rei bárbaro que havia adotado a fé católica através do missionário Patrício, cerca de 300 anos antes. Por quê? Se nós estamos no ano 800, lembre-se que nós estudamos um missionário católico chamado Patrício, que ele chegou nessa região, passou por essa região, foi até a Irlanda, mais ao norte ainda, pregando o catolicismo romano, e diz a história que ele passava uma semana com os bárbaros, com os sacerdotes chamados druidas. Vocês podem estudar, são os sacerdotes de um paganismo bárbaro que sacrificava até pessoas, né? Então ele passava uma semana com os sacerdotes druidas e depois convidava eles para passar uma semana na paróquia. E assim ele já foi misturando o catolicismo romano com a religião dos druidas, né? Dos bárbaros, ok? E agora, cerca de 300 anos depois, Patrício foi lá próximo do ano 500, né? Nós estamos estudando o ano 800, ok? Então, cerca de 300 anos depois, essa religião já é misturada. E quando você obriga o que restou de bárbaros
quando você obriga eles a serem católicos e eles têm uma conversão falsificada, é claro que o paganismo vai crescer ainda mais no catolicismo. Bom, o comentário prossegue. Se o leitor observar o Papa Francisco, verá em algumas aparições ele fazendo uso da cruz celta. Cruz celta, eu coloquei aí à esquerda para vocês na imagem, como essa cruz, e se você olhar, essa cruz ela é formada de 6 ali no meio, só que ali você encontra 4 números 6, está vendo? Tem algumas que aparecem com 3 números 6, 666. Eu acho que o 666 tem até outro simbolismo. Mas essa religião celta era uma religião, talvez a religião mais pagã do mundo. Ela se equiparava aos incas, astecas e maias, que também sacrificavam pessoas, tá bom? Mas era uma religião pagã horrível. E ela, entre elas, era assim, a pessoa que era sacrificada aos deuses, ela se oferecia, né? Me sacrifique a Odin para que Odin envie chuva no tempo certo. Essas pessoas que estão sendo convertidas à força, isso mostra por que o catolicismo na história ele é tão próximo do espiritismo. Que você vai encontrar hoje muitos católicos que são espíritas, ao mesmo tempo são espíritas. Porque muitos espíritas que eles se dizem católicos. Isso é muito comum hoje. O espiritismo ele é muito forte no catolicismo. Uma das razões é essa, você tem um povo extremamente pagão, servindo numa religião contrariada, o que ele vai fazer? Ele vai começar a mudar esse culto. Vai colocar, aqui na minha paróquia é diferente. Então, uma das coisas que vai surgir, o que tem essa cruz celta? Ela tem a cruz católica com o sol. O sol era símbolo da principal divindade dos pagãos, que era Odin. Tá bom? O comentário prossegue. Também encontrará a cruz celta em alguns púlpitos de igrejas reformadas. Quer dizer, eu não vou citar nome de pastor, mas as igrejas protestantes, as igrejas reformadas, elas seguiram muito do padrão do catolicismo. Uma das coisas é a adoção da cruz. Quem adotou a cruz como símbolo do cristianismo foi Constantino. Nós cristãos, na história, como nós vemos na história dos anabatistas, nós nunca usamos a cruz. A cruz, ela, no caso, ela é o tema da nossa pregação, porque Jesus levou a nossa maldição na cruz. Ali na cruz ele se tornou maldito por nós. Ok? Como o apóstolo Paulo disse, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a cruz era um símbolo de maldição. O que a Bíblia diz é que Jesus levou essa maldição, mas eu não tenho que usar esse símbolo da cruz. O que a igreja primitiva usava? A igreja primitiva usava o castiçal, que aparece no Apocalipse. Usava o peixe, já que a palavra em grego soa como Jesus Cristo, tá ok? Usava a estrela também, porque os pastores no Apocalipse foram simbolizados em estrela, mas você não encontra na igreja primitiva o símbolo da cruz. Então as igrejas católicas, elas seguem esse símbolo e usam também esse símbolo espírita. Esse aqui é um símbolo espírita. A cruz celta é um símbolo espírita. Aí algumas pessoas me perguntam assim, mas pastor, e se ele não souber que é espírita? Eu disse, meu irmão, é estranho a pessoa ser inocente nesse caso, né? Porque é só uma pesquisa rápida na internet, você pesquisar nos livros de religião, você vai encontrar. Essa cruz aí é uma cruz espírita. A cruz católica, as igrejas evangélicas, a Assembleia de Deus, ela não usa, nunca usou, ok? Por quê? Porque originalmente a igreja não usava a cruz. Das igrejas evangélicas que nós consideramos cristã, a única que usa a cruz é a igreja batista. Mas por quê? Porque existe uma igreja batista que saiu das igrejas protestantes. Tá bom? Existem algumas igrejas que saíram da igreja batista, da igreja protestante, da Inglaterra. E as igrejas protestantes usavam a cruz como a igreja católica. Bom, o texto prossegue. A religião celta pode ser classificada como uma das maiores representantes
do paganismo, tá bom? Bom, então por que ela é uma das maiores representantes do paganismo? Estamos aí na página 102 agora, né? Porque o pior tipo de paganismo que você pode pensar é esse que ele sacrifica pessoas. Né? Sacrificar o ser humano é horrível. Esse é o pior tipo de paganismo. Isso nós sabemos que muitos espiritismos mantiveram isso até recentemente. Hoje o mundo combate, mas de vez em quando aparece caso de crianças sendo sacrificadas. Já teve caso de artistas famosas no Brasil terem sido acusadas de terem entregue uma criança em sacrifício a Satanás. Isso existia, ainda existe, até porque o satanismo ele é forte no mundo, tá ok? Bom, o comentário prossegue. Eles, esses pagãos celtas, adoravam a natureza como deuses e sacrificavam o homem a esses deuses. Então, por exemplo, para eles o sol era Deus, ok? Lembrando que o sol também está ligado a Baal. Então, essa religião, ela é a mesma religião de Baal. Todos os livros de estudo de religião antiga confirmam isso. O comentário prossegue. O catolicismo misturou-se com o paganismo celta nos dias do missionário católico Patrício, como eu já tinha comentado com você, né? Então, assim surgiu uma religião misturada de catolicismo com o paganismo, fazendo uso dos símbolos do espiritismo celta. Né? Faz sentido você adotar um símbolo espírita, sabendo que era de uma religião espírita, como os católicos fizeram também com os africanos aqui no Brasil. Por isso que, por exemplo, na entrada de um terreiro tem um santo católico, São Jorge, porque a Igreja Católica usou o mesmo processo, obrigando eles a se converterem ao catolicismo. O que eles fizeram aqui? O mesmo que eles fizeram lá na religião celta. Eles misturaram o catolicismo com a religião deles. Até hoje existe um espiritismo celta católico. Né? Eu vou mostrar aí mais abaixo para vocês. O comentário prossegue. Dessa religião católica pagã surgiu o imperador Carlos Magno, que reinou sobre o Império Romano Germânico de 800 a 814 da era cristã. Ou seja, no ano 800, o Papa, ele então coroou Carlos Magno, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Diz a história que o imperador não estava nem sabendo, ele passou para cumprimentar o Papa, né? Quando ele foi cumprimentar o Papa cumprimentou, já disse que estava surgindo um novo reino, o Sacro Império Romano Germânico, ou seja, um reino santo. A Igreja Católica acreditava nisso, que essa era uma segunda tentativa do reino de Apocalipse, capítulo 20. Carlos Magno, como a maioria dos pagãos, não sabia nem ler, ok? Então, interpretar as escrituras, ele também não sabia. O que os papas, os bispos falavam, ele normalmente aceitava. Então ele acabou sendo coroado como imperador. Então ele a princípio era só um rei, ok, daquela região chamados francos, rei dos francos, e agora o Papa é que cria o cargo de imperador, ou renova o cargo, porque ser imperador do Império Romano, o Império Romano era uma lenda para o mundo antigo. Esses bárbaros viviam ainda, né? E eles conheciam a história, que quando o Império Romano caiu, o que os bárbaros fizeram? Eles não destruíram as cidades romanas e falaram assim, nós não queremos nada de vocês. Não, pelo contrário. Diz a história que eles falaram, nós queremos viver como os romanos. Ok? Então eles pegaram a cultura romana. Esses países europeus, ainda hoje, eles são países, ok, que utilizaram o latim, porque eles não tinham um alfabeto, eles não tinham escrita, né? Então muitos se latinizaram. Por que nós brasileiros somos chamados de latinos americanos? Porque o nosso idioma, né, o português, ele deriva do latim romano, tá bom? Que organizou a escrita lá dos bárbaros que viviam na região de Portugal, Espanha, que era chamada de Península Ibérica na época. Tá bom? Então, esse Sacro Império Romano Germânico, ele está nascendo ou renascendo aqui com o Papa,
e com Carlos Magno, né? Bom, os imperadores, né, os reis, os homens, eles estão sendo enganados por essa doutrina católica que está, de alguma maneira, tentando corrigir o erro de interpretação de Eusébio de Cesareia, porque ele pensou que estava se cumprindo o Apocalipse 20. Nós sabemos que não se cumpriu, porque já tem 1.200 anos que ele falou aquilo. Então, o que o Papa teria chegado à conclusão? Olha, Eusébio de Cesareia errou, mas vamos tentar consertar aqui. Quase 500 anos depois, agora ele começa o primeiro Reich, agora ele chama de Sacro Império Romano Germânico, ou o primeiro reino. O comentário prossegue. Em 2018, o Papa Francisco visitou a Irlanda e fez questão de fazer uso desses símbolos pagãos. Observe esse artigo que eu vou citar aqui para vocês. Eu já disse que eu gosto de citar artigo em história, para você ver que isso não é só uma interpretação minha, são fatos, tá ok? Ainda mais eu estou contando uma história para vocês diferente do que normalmente os seminários contam. Até as faculdades, todas elas contam a história como se a Igreja Católica fosse a Igreja Cristã. A Igreja Católica não é a Igreja Cristã. Nesse momento, a Igreja Cristã não pode aparecer livremente na história, porque a Igreja Católica proibia. Então, veja, esse Papa que está governando a Igreja Católica hoje, irmãos, esse é um dos papas mais estranhos da história. Esse Papa, ele se senta e confraterniza com os pagãos celtas, os espíritas celtas, como eu vou mostrar para vocês agora. Você encontra sites católicos reclamando que ele participou de um culto à deusa mãe aqui dos astecas, né? O site católico ainda colocava, né, o demônio dos astecas. O Papa participou de um culto com eles. O que os católicos não sabem é que, infelizmente, eles foram enganados na história por essas interpretações erradas de Eusébio de Cesareia, de Leão III, de Agostinho de Hipona, que dizia que podia matar para implantar o reino de Deus, ok? De outros e outros que foram inventando diversas heresias. Volte à história da igreja antes de Constantino e você verá que as doutrinas pregadas pela igreja eram muito diferentes do que as doutrinas que começaram a ser pregadas pela igreja de Roma. Então, essa igreja, as coisas ruins que nós vemos na história, eu não posso dizer que é igreja cristã, porque acaba sendo ruim para o cristianismo. Então, o cristianismo foi, como alguns dizem, a pior coisa que aconteceu na história da humanidade. Bom, então vamos falar aqui. Eu apresentei um artigo aí para vocês, o título: O Papa na Irlanda vestirá símbolos celtas? Isso é uma pergunta, né, que ele faz, dizendo, isso é o que deve saber, né, agora nesse artigo que ele vai contar. Ele diz: na última quarta-feira foram apresentados alguns elementos litúrgicos que serão utilizados no Encontro Mundial das Famílias, em 2018, na Irlanda, entre os quais um paramento inspirado nas imagens celtas que o Papa Francisco usará. O padre Damian McNice, responsável pelo Comitê de Liturgia do Encontro Mundial das Famílias, né, apresentou em 15 de agosto vários paramentos que os sacerdotes usarão nas missas durante o encontro e que são semelhantes aos que o Papa Francisco usará para a missa de encerramento em Phoenix Park, em Dublin. O sacerdote explicou que no centro de cada paramento está o Trinity Spiral, ou Triskel, símbolo idêntico ao que está na logo do Encontro Mundial das Famílias, né? Eu coloquei o logo aí, que tem na internet, coloquei ele no livro para vocês, e coloquei até uma setinha indicando onde está a palavra encontro. Encontro, você tem ali aquele logo que é chamado Triskel. Olha, você pesquisar sobre esse símbolo, todos os livros de religião que você encontrar, eles vão te dizer, esse é um símbolo do espiritismo celta. E observe o 666 ali. Como eu disse para vocês, eu acredito até
que o 666 tem um significado mais profundo do que o anticristo vai fazer, né? Mas essa simbologia, sabendo que vem do espiritismo, e que esse símbolo triskel ele tem que estar em diversos símbolos de empresas, né, como a gente encontra pelo mundo. Aí coloquei também abaixo outros formatos de triskel. Sempre que você observar, você vai encontrar ali 36, né, 666, ok? E mais abaixo eu coloquei também um triskel escavado na rocha, como os celtas utilizavam no seu espiritismo antigo. Então esse repórter perguntou, o Papa vindo nessa região que tem esse catolicismo celta, esse catolicismo espírita, será que o Papa vai usar esses símbolos espíritas? Né? Não existe nem dúvida, é claro que ele usou. O Papa está atraindo todos, ele está atraindo esses católicos espíritas, ele atraiu os católicos ateus. Se vocês não sabem, existem católicos ateus no mundo, só que eles não eram reconhecidos pelo catolicismo romano, eles eram católicos lá na China, são os católicos comunistas, eles são católicos romanos e são ateus. Existem católicos romanos lá na China que não é ateu, mas existe uma igreja lá na China que é a Igreja Católica Ateia. O Papa reconheceu, esse Papa Francisco reconheceu todos esses bispos como bispos católicos. Esses ateus são católicos. Então, esse Papa é um Papa muito estranho. E ele foi lá utilizar esses símbolos espíritas, né? Lembre-se que esse é o primeiro jesuíta a chegar ao trono de Pedro, como eles dizem. E lembre-se também que os jesuítas é uma classe que teve Papa que tentou exterminar com ela, dizendo que essa classe dentro do catolicismo era um satanismo. Então, e eles foram muito perseguidos, mas sobreviveram e chegaram hoje ao papado. Okay? Bom, então é esse Papa Francisco que participa do culto com o demônio celta, lá com os espíritas, com o demônio dos astecas, aqui nesse exemplo com os espíritas celtas, com os ateus chineses, tá bom? Que está trabalhando para unir as religiões. Por quê? Isso é um projeto da Igreja Católica. Ela tem que fazer isso até 2025, ela tem 2 anos. Esse projeto foi feito quando? Foi feito em 1965 no Concílio Vaticano II. E lá eles estabeleceram uma data, 60 anos, ou seja, 2025. E as igrejas estão se unindo. E os cristãos sempre pregaram que essa união é sinal do fim. Mesmo assim, tem pastores participando dessa união. Então dá para entender por que todas as faculdades, até algumas faculdades ditas cristãs, até algumas faculdades ditas evangélicas, elas estão tratando a Igreja Católica no seu ensino universitário como se ela fosse a igreja de Jesus, corrompida, mas que fosse a igreja de Jesus. Não, a igreja de Jesus nunca fez isso. Okay? As coisas que a Igreja Católica está fazendo nesse período que nós estamos estudando e outras que nós estudaremos. O comentário prossegue. Existem muitas maneiras de representar o triskel, mas em todas elas pode ser observado o número 666. Né? E o Papa usou, né, esse triskel. A religião celta usava o triskel como símbolo de busca pelo equilíbrio entre corpo, mente e espírito, ou o passado, presente e futuro, era o que eles diziam. Na verdade, é um símbolo do espiritismo celta que o Papa fez questão de usar. Observando o triskel, o leitor encontrará o número 666. Bom, o artigo prossegue. Eu botei aí também um símbolo que eu vou comentar com vocês mais abaixo, né? Um crucifixo. O artigo prossegue. As 3 partes, segundo o catolicismo, da espiral representam o mistério da Santíssima Trindade. Entretanto, baseia-se originalmente nas imagens celtas gravadas em muitas pedras antigas e monumentos da Irlanda.
veja o que eles falam. Para usar os símbolos espíritas, eles dizem, não, 3, isso aí são as 3 pessoas da Trindade. Mas todos sabem que essa é uma igreja católica celta, uma igreja católica espírita, como tem até hoje muitas igrejas católicas pelo mundo. O artigo prossegue. Segundo a cultura celta, o triskel representa a evolução e o crescimento, o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Além disso, significa o princípio e o fim, a evolução eterna e a aprendizagem perpétua. Ou seja, tudo mensagens filosóficas, né? Mas tendo uma religião pagã bárbara por trás. Entre outros elementos litúrgicos, Padre McNice também apresentou a Penacross, uma cruz que estará presente no altar da missa de encerramento. Eu botei aí essa cruz para você, né? E prossegue. A cruz, que foi esculpida em um único pedaço de madeira, é de 1763. E está em uma comunidade carmelita na Arquidiocese de Dublin. Os detalhes esculpidos na parte da frente e de trás da cruz foram desenhados para contar a história da paixão e da ressurreição de Jesus. É assim que eles dizem, tá bom? Aí eu comento, abaixo dos pés de Jesus, se você olhar aí no seu livro, tá bom? Nessa estátua, nessa imagem, se você olhar abaixo dos pés de Jesus, está na página 105 essa imagem, né? Você vai ver 2 ossos cruzados. Tá bom? Então eu comento, abaixo dos pés de Jesus, a Penacross apresenta 2 ossos cruzados. Uma simbologia muito pagã e nada cristã. Irmãos, todos os cultos pagãos sempre envolveram ossadas de animais ou de homens. Isso fazia parte do culto pagão, ok? Fazia parte do culto pagão. Diz a história que, inclusive, os católicos romanos, no começo, quando houve aquela mudança de Constantino e que os templos pagãos acabaram perdendo aquele brilho que eles tinham no Império Pagão, mas, a princípio, esses templos continuaram funcionando. Eles não foram logo proibidos, porque Constantino continuou pagão. Os filhos dele é que vão começar a proibir. Mas teve caso que os católicos, né, eles encontraram ossadas de pessoas sacrificadas, enterradas no templo. E houve uma grande briga, isso foi na região do Egito. Aí acusaram os pagãos partiram, né, para a briga com os católicos, foi uma confusão tremenda. Mas nessa união, né, com os pagãos, eles já trazem símbolos pagãos que eram muito comum, que eram as ossadas. Na verdade, eles já estavam usando alguns casos também, porque eles começaram a utilizar ossos dizendo que eram dos mártires. Uma das ossadas famosa, parece que a primeira na história que a Igreja Católica apresentou, teria sido a ossada de Estevão. Foi martirizado, então a Igreja Católica falou, isso aqui é um santo, e aí começaram a levar esqueletos para dentro das igrejas, que era um costume pagão, era uma coisa pagã. Então, essa instituição já tinha paganismo já há muito tempo nela, tá ok? E agora, nesse exemplo aqui, que coloca, o Papa ainda é totalmente ligado atualmente a esse tipo de religião, né? Uma